Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do quarto bimestre, onde a gente vai começar a falar do framework CodeIgniter. Tá? Então até então a gente estava vendo a linguagem de linguagem web, né? PHP, linguagem de programação web PHP, e a gente estava vendo do mão na massa, né? Então assim, sem utilização de bibliotecas prontas, nada disso. Agora a gente vai ver um framework CodeIgniter, tá? Onde ele tem a vantagem de ter várias coisas já prontas. Então, nosso maior desafio nesse framework é aprender como usá-lo. Depois que aprende como usar, ele fica bem mais rápido a parte da programação que você programar o PHP puro, sem framework nenhum. Então, hoje é uma aula de introdução, tá? Vamos falar um pouquinho do CodeIgniter, introdução, explicar como que ele trabalha no padrão MVC, o que é esse padrão MVC, tá bom? E aí nas próximas aulas a gente já aprofunda mais nos conhecimentos de CodeIgniter. Então esse é o sumário da aula. Pessoal, então o que é o CodeIgniter? É um framework para desenvolvimento de aplicações PHP. Então ele é um framework PHP, onde a gente vai ter várias coisas já prontas. Voltando aqui, é o framework mais usado atualmente, tá? PHP. Qual é o objetivo do CodeIgniter? Permite desenvolver aplicações muito mais rápido do que poderíamos fazer sem a utilização de um framework. Então ele é bem mais rápido, mas você tem a curva de aprendizagem dele. Então até você aprender como usar, isso demanda um tempo. Depois que você aprendeu como usar, você fica bem mais rápido na programação do que sem a utilização de framework. Possui um excelente conjunto de bibliotecas. O que seriam essas bibliotecas? São bibliotecas utilizadas para tarefas comuns necessárias. Então, o que a gente estava vendo na linguagem PHP anteriormente? Que a gente tem que fazer várias consultas ao banco de dados, que a gente tem que fazer validação de formulários, a gente tem que capturar o que o usuário está digitando e assim por diante. E essas tarefas comuns já estão todas prontas em bibliotecas do framework CodeIgniter. Então, o que seria esse exemplo de tarefas comuns? A conexão com o banco de dados, onde você informa qual que é o nome de usuário, qual que é o servidor, qual que é a senha e qual que é o banco de dados. Isso já tem pronto no CodeIgniter. Tratamento e consulta de dados retornados. Então, se você quiser obter dados do banco de dados, ou inserir novos dados, atualizar ou remover dados, você já tem várias bibliotecas prontas para essas tarefas. Construção de formulários, entre outros. E a pergunta que vocês podem estar pensando aí em fazer: podemos confiar no CodeIgniter? Em que sentido? Essas bibliotecas, elas funcionam realmente? As funções foram testadas? A resposta é sim, tá? Então, todo o código disponibilizado pelo framework é sempre testado exaustivamente antes de ser liberado, tá? Além disso, a gente tem uma comunidade muito ativa desse framework. Então tá sempre o pessoal mandando dúvidas e o pessoal respondendo, o pessoal relatando bugs nos códigos e o pessoal corrigindo os códigos, tá bom? Então podemos confiar sim no CodeIgniter. Características. Já vamos começar a falar um pouco da parte mais prática do CodeIgniter. É gratuito, tá? Então a gente vai fazer o download dele daqui a pouquinho. É leve, então assim, ele comparado com outros frameworks, ele é bem leve e o download é feito de forma bem rápida também, tá bom? Ele é rápido, também é colocado como uma vantagem desse framework em relação aos outros frameworks e usa o padrão MVC. Então nem todos vocês já ouviram falar disso, tá? Mas é um padrão que facilita a parte de programação e a parte de entendimento do código. Então, o que é esse padrão, pessoal? Ele chama MVC, tá? Por causa de cada letrinha aqui, ó. Então, o M vem de model, que significa modelo, que a gente já fez no bimestre passado, tá? Utilizando o PHP puro. E o modelo é a parte que vai se comunicar com o banco de dados. Então, eu vou ter uma pasta aqui no CodeIgniter chamada model, e dentro dessa pasta vai estar tudo relacionado a
comunicação com o banco de dados, beleza? E já esse V aqui, ó, vem de view, que significa visão. Então aqui vai ser o que o usuário está vendo, a informação apresentada para o usuário. Então formulários e assim por diante. E esse C aqui significa controller, né? Que no português é o controlador, tá? Então esse aqui é o que controla tudo. Perdão pela redundância aí. Mas ele que faz o meio de campo entre o modelo e a visão. Tá? Como assim? Ele é o intermediário entre a camada model e a camada view. Então vamos supor que eu estou lá em um arquivo de visão, tá? E eu apresentei um formulário para o usuário. Então um formulário de cadastro do aluno. E aí ele preencheu aquele formulário e enviou aqueles dados do aluno para serem cadastrados. Daí da visão aqui, ó, eu vou para o controlador. O controlador ele vai pegar aqueles dados e falar assim, bom, agora eu vou mandar para um arquivo model, porque é lá no arquivo model que eu faço a inserção no banco de dados. Tá? Então o controlador toma conta desse meio entre a visão e o modelo. Então ele recebe os dados da visão e insere no modelo. Ou pensando na volta, né, ele consulta dados do banco de dados. Vamos supor, ele quer consultar todos os alunos do banco de dados. Então ele consulta aqui no modelo e aí envia esses dados para a visão, para o arquivo da visão, onde vão ser exibidos todos os alunos para o usuário. Perfeito? Vai fazer mais sentido na hora da prática, né, na hora do código, mas só para vocês entenderem essa divisão aí, nessas três pastas aí, essas três estruturas. Instalação. Então, pessoal, aqui ó, tem os prints todos já no slide, mas eu apaguei todos os arquivos já prontos e vou fazer do zero com vocês. Então, para a instalação, a gente vai acessar a página do CodeIgniter e fazer o download do CodeIgniter 3. Então, vou abrir aqui com vocês. CodeIgniter. E aqui, ó, deixa eu ver o que eu fiz de errado. É codeigniter.com/download. Isso, pronto, pessoal. Então é esse link que estava no slide lá. E eu vou baixar essa versão aqui, tá bom? O CodeIgniter 3. Vou baixar ele e eu vou colocar ele aqui, ó, dentro do meu servidor local. No meu caso que eu uso o Linux, está dentro de opt, cadê o opt? Lamp htdocs, tá bom? Vou salvar como CodeIgniter 3 para ficar um nome menor. Beleza? No caso de vocês, vai ser dentro da pasta champ e depois dentro da pasta htdocs, alguma coisa desse tipo, tá bom? Dentro do servidor local. Vou salvar aqui. Observem que já salvou. Vou abrir onde está ele localizado, tá? Então tá aqui, ó, /opt, /lamp, /htdocs. E eu vou extrair aqui esse arquivo compactado. Beleza. Posso excluir aqui agora. E aqui dentro, ó, eu vou ter essa pasta aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses arquivos aqui que são os do CodeIgniter, arquivos e pastas. Vou recortar daqui e vou colar aqui. E vou excluir essa pasta aqui agora. Então, resumindo, como que vai ficar? Vai ficar a pasta CodeIgniter 3 e aqui dentro as pastas e arquivos do CodeIgniter. Vamos voltar no slide lá para ver em que pé estamos. Então, é o que eu já falei com vocês, tá? Após o download do arquivo, descompacte-o e coloque o arquivo no servidor local. No caso do Linux, provavelmente é dentro dessa pasta aqui, tá? No meu caso, que eu uso Linux, é essa pasta aqui, tá bom? E aí tem que ficar dessa forma aqui. Então, a pasta CodeIgniter com essas pastas e arquivos. Primeiro passo a se fazer, pessoal, é a configuração. A configuração da URL que será utilizada. O que é isso daqui? Vamos lá no arquivo para vocês entenderem. A gente vai dentro da pasta Application, dentro da pasta Config, né, de configuração, e vamos em config.php.
Abriu aqui, pessoal, olha, na linha 26, e qual está no slide lá? A linha 26, ela vai me dizer aonde que está o CodeIgniter. Tá? Então, o CodeIgniter, ele dá dentro de localhost, tá? E o nome da minha pasta é CodeIgniter 3. Tá? Aqui está sendo 3, mas eu só vi a pasta como CodeIgniter 3. Então, vou colocar CodeIgniter 3. http://localhost/CodeIgniter 3. Beleza? Por que CodeIgniter 3? Porque foi o nome que eu dei para minha pasta. Olha aqui, ó, CodeIgniter 3. Tá bom? Tá, então aqui eu estou especificando aonde que está o meu CodeIgniter. Está dentro do servidor local. Beleza? Próximo passo aí, pessoal, é a parte de criar um controlador. Beleza? Então a gente vai nesse arquivo aqui, ó, de rotas, na linha 52. Config também, tá? Que é uma configuração routes.php. Linha 52, ó. Então aqui eu estou mudando qual que é o meu controlador padrão. Então assim, se eu não mexer aqui, o controlador padrão é o welcome, tá? Só que eu quero mudar, eu não quero colocar esse welcome, eu quero colocar um novo controlador chamado controlador. Só isso. E aí salva o código, beleza? Tá. Então se eu falei que o meu controlador padrão chama controlador, eu vou ter que criar esse arquivo, que é o próximo slide, ó. Crie um arquivo chamado controlador.php dentro da pasta controllers. Então vamos voltar lá atrás para vocês entenderem o que eu já falei, ó. A gente vai ter uma pasta para model, tá? Uma pasta para view e uma pasta para controller. Neste momento a gente está criando um arquivo chamado controlador.php dentro dessa pasta controllers. Então vamos lá, volta para Application, vai em Controllers, tá bom? Olha lá, tem um welcome.php, que é o controlador default anterior. O que eu vou fazer? Vou criar meu arquivo chamado controlador.php. Pronto. Por que em letra maiúscula? Porque ele é uma classe, tá? Se eu abrir o código fonte aqui, ó, vocês vão ver que é uma classe. Tá bom? Tá, como eu copiei esse código de controlador do arquivo welcome, ele está com o nome errado aqui, ó. Tá? Então tem que colocar o nome do meu arquivo, que eu acabei de criar. Controlador. E ele extende, tá? De CI underline controller. Beleza? Que aí é uma coisa já pronta do framework CodeIgniter. Deixa eu apagar essa parte aqui, tá? Que não é interessante para nós agora, tá? E explicar por que eu tenho isso daqui, tá? Isso daqui já vem pronto do framework CodeIgniter. E aqui eu falo o seguinte, ó, aqui eu não deixo o usuário acessar o meu projeto, o meu sistema, através da URL. Tá? Então, se eu tentar acessar diretamente pela URL, eu não vou conseguir. Como assim? Vamos lá. Vou em localhost, né, que é onde está meu projeto. CodeIgniter 3. Bem-vindo ao CodeIgniter. Então, aqui está tranquilo. Se eu quiser acessar esse arquivo direto, ou seja, pela URL, o que eu vou fazer? Vou colocar depois do CodeIgniter 3, /application, /controllers, /controlador.php. Vamos testar? /application, /controller, /controlador.php. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Application é minúsculo, controllers é minúsculo também. Controllers. Application /controllers /controlador.php. Então, olha lá, pessoal, acesso proibido. Você não tem permissão para acessar o objeto requisitado. Vamos apagar essa linha aqui, ou comentá-la, e testar novamente. Opa, o que está acontecendo? Deixa eu ver. Controllers.
barra controlador.php. Bom, vamos testar novamente. Colocando esse código aqui, tá? E testando, ele dá acesso proibido. Depois eu vou testar essa parte de novo com vocês para ficar mais claro. Bom, continuando aí, pessoal. Tá. Pessoal, então criei um controlador, tá? Próximo passo aí. Aqui eu estou mostrando o print, né, do que eu mudei. Então eu mudei o nome da classe para controlador em maiúsculo. E aqui, ó, eu estou mudando o nome da minha visão, tá? O que é isso daqui? Vamos lá no código, explicar para vocês. Aqui, o que o controller faz? O controller controla, né, a comunicação entre a visão e o modelo. O modelo faz conexão com o banco de dados. Nesse primeiro momento, eu não vou mexer com o banco de dados, tá? Então, vou ter só o controller e só a visão, tá? O controlador, nesta linha aqui, ó, ele faz o seguinte, ó, esse controlador, ele vai carregar a visão chamada welcome underline message, tá? Então, essa função aqui é automaticamente chamada, então sempre que eu vou no controlador, essa função é chamada automaticamente. E aqui, eu estou carregando essa visão aqui. Só que no meu exemplo para vocês, eu vou mudar. Vou carregar uma visão diferente, chamada visão, beleza? Depois eu vou criar esse arquivo visão, para vocês entenderem. Bom, vamos continuar aqui. Criando uma view. Vamos criar uma view agora. O que a view faz? Ela exibe informações na tela para o usuário. Formulário, dados retornados do banco de dados e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo chamado visão.php dentro da pasta relacionada a views. Vamos lá na view. Olha, pessoal, ó, lá na view você tem essa aqui, ó, esse arquivo chamado welcomemessage.php. Olha, bem grande esse arquivo, tá? E aí eu vou copiar esse arquivo e mudar o nome. Vou colocar visão.php. Tá. Vou apagar esse estilo aqui, tá? Não quero que apareça essas formatações. E aqui, como teste, vou apagar isso daqui também. E colocar só uma mensagem de boas-vindas ao CodeNighter, tá bom? E agora eu vou testar se funciona. Então, vou colocar para testar só até o nome da pasta. Deu certinho, pessoal. Então, o controlador carregou aquela visão. Repetindo. Aqui no controlador default, que eu setei aqui, ó, default controller, tá? Ele vai chamar esse arquivo aqui, que automaticamente carrega essa função, e essa função faz o que? Carrega a view chamada visão. Ao carregar essa view, o que é mostrado? Welcome to CodeNighter. E o nome da página aqui em cima é exatamente Welcome to CodeNighter. Tá bom? Vamos testar aquela parte que eu falei com vocês, que é isso daqui, ó, que não permite que eu coloque a URL completa. Vou comentar de novo e agora vou testar. Bom, application views visão.php. Acesso proibido, tá? Vou testar novamente. Não deu também, tá bom? Bom, vamos voltar aqui. Beleza, agora deu certinho. Tranquilo? Então a URL ela é bloqueada. Pessoal, então esse aqui é o print, tá, do arquivo. Eu mudei para o português, mas dá na mesma o exemplo aí para vocês testarem. E aqui é um outro exemplo, tá, pessoal? O que eu estou fazendo nesse caso aqui, ó? Eu estou criando um controller e uma visão diferente,
Tá? Então, eu estou criando um arquivo controller chamado produto.php e um arquivo visão chamado lista.php. Então, vamos fazer isso juntos. Eu vou lá em controller, tá? Copiar e colar e vou salvar como produto.php. Beleza? Tá. Vou colocar aqui no cantinho para que a gente veja o slide junto. Olha lá, pessoal. Então aqui, ó, eu tenho que mudar o nome da minha classe, que ela chama produto. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou, nesse controlador, pegar algumas informações. Ó. Então, armazenei na variável produto 1 o valor arroz, a string arroz. Produto 2, a string feijão. Tá? E aqui, ó, quando eu for carregar, tá, a minha nova visão chamada lista, eu tenho que passar essas duas informações aqui, tá? Só que essa função aqui de carregamento, ela não permite que eu passe duas variáveis. Isso não é permitido. Eu tenho que passar um array, tá? Então, tem que criar um array chamado dados, e aí nesse array, tá, eu recebo esses dois valores. Então, estou fazendo um array associativo, tá? Onde aqui é a chave e aqui é o valor. Aqui é a chave, aqui é o valor. Beleza? Então, repetindo, eu não consigo passar as variáveis, eu tenho que passar em forma de array. Tranquilo? Então, ó, eu tinha produto 1, uma variável, produto 2, outra variável. Eu coloquei esses dois valores aqui dentro de um array chamado cifrão dados. Tá? Esse array tem duas chaves, a chave P1 e a chave P2. Se eu quiser acessar o que está em P1, eu acesso por esse nome aqui. P2, mesma coisa. Tá? Aí agora eu estou carregando a minha visão chamada lista, que eu vou criar ainda, tá? Passando este array como parâmetro. Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá na visão. Cadê a visão? E copiar e colar, e agora colocar o nome lista.php. Pronto, pessoal. Então, seguindo o que está no slide para ficar mais fácil explicar para vocês. Ó, vou colocar uma tag H1, listagem de produtos. Tá? Isso aqui é só para ficar mais didático para o usuário. Uma tag H2, produtos cadastrados no sistema. Isso aqui não está usando banco de dados, tá? Estou simulando que esteja, por isso que eu coloquei produtos cadastrados no sistema. E aqui, ó, a tag H3. Aqui dentro eu tenho acesso ao array, né, pela chave P1 e pela chave P2. Então aqui eu abro a tag PHP, opa, sem espaço aqui. Aqui eu fecho e aqui eu imprimo, ó, echo P1, echo pular a linha, tá? E echo P2. Então aqui eu estou imprimindo na minha visão chamada lista.php o que está em P1 e o que está em P2. Vamos testar para ver se funciona? Não funcionou. Por que não funcionou? Vejam bem, pessoal. Ó. O meu controlador chama produto, tá? Só que eu não mudei qual que é o meu controlador padrão lá no arquivo rotas, ali embaixo. Então eu tenho que mudar aqui também, tá? Vou colocar produto. Agora vamos testar. Deu certinho. Beleza? Tá. Então o que eu coloquei aqui em vermelho, tá? Que normalmente a gente esquece. Mas não esquecer de atualizar o arquivo roots.php, colocando o nome correto do novo controlador. Beleza? Próximo passo. Mexer então com models, que é onde a gente faz a comunicação com o banco de dados. Então, a gente tem que fazer algumas configurações iniciais, ó, que é essa primeira aqui e é essa segunda aqui, tá? A primeira é onde eu vou setar o nome do host, do usuário, a senha e o banco de dados. Aonde que está isso daqui tudo? Está lá no arquivo database.php. Então, vou lá em application, config, database.php. Percebam que os nomes dos arquivos são bem associativos. Lá na linha 78. Então, o nome do host já está certo, tá? O nome do usuário é root. Senha não tem.
E o database, eu tenho um database de simulação lá no meu banco de dados, tá? Que chama-se DB underline alunos, beleza? Então eu vou colocar assim, só mudar então essas 4 linhas, beleza? Que é o que está falando aqui, ó. Próximo passo é fazer o carregamento automático do banco de dados. E é onde que a gente vai mexer nisso? No arquivo chamado autoload, carregamento automático. Novamente, bem intuitivo. Vamos acessar então esse arquivo. Autoload. Aqui em Libraries. Então aqui, ó, só colocar entre aspas simples database. Pronto. Okay? Então a gente fez as configurações iniciais para conseguir ter acesso ao banco de dados, ao seu banco específico, e que isso seja feito o carregamento de forma automática. Tranquilo? Próximo passo aí, ó. Aí agora a gente tem que ir lá na pasta module e criar um arquivo chamado alunos underline module.php dentro dessa pasta aqui, ó. Observe que o código é bem parecido com o do controlador. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um código do controlador e colar dentro dessa pasta. Aí depois a gente só faz a adaptação. Vamos lá então. Vou pegar aqui de produto mesmo, tá? E vou lá em Modules. Cadê o Modules? Aqui, ó. E vou colar. Vai chamar, qual que é o nome? Alunos Module, né? Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Alunos underline module.php. Tá. Então é bem parecido. Aqui eu tenho que mudar o nome da classe. Alunos underline module. Extends aqui eu tenho que mudar, tá? Não é um controller, é um module. E aqui vai ser uma função, tá? Que eu já vou lá no banco de dados obter as informações do aluno. Então, como que a gente faz aqui, ó? Consulta igual a this db get. O que a gente vai selecionar aqui, pessoal? Vamos explicar para vocês. A gente está fazendo esse module aqui, acessar o DB, que é database, e obter os dados, né? Todos os dados da tabela chamada aluno, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês no banco de dados. Opa. Eu tenho aqui DB alunos, tá? Que é o nome do banco. E aqui dentro eu tenho a tabela chamada aluno, com 2 alunos, tá? Por isso que eu faço ali, ó. Opa. Get de retornar, né? Os dados de aluno, beleza? E aqui eu vou retornar consulta.result, conforme tá no slide aí para vocês, tá? Ó. Então, listar alunos é a função, diz db get para obter os dados da tabela aluno, e aqui eu vou retornar essa resposta, esse resultado. Então, se eu vou retornar isso, alguém está recebendo essa função, tá? E esse é o nosso próximo passo. A gente já fez a nossa module, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que atualizar o nosso controller e a nossa view. Tá? O nosso controller, olha como que ele é. O nosso controller ele criava os produtos aqui. Só que agora não. A gente vai pegar esses produtos lá do banco de dados. Tá? E a nossa view, ela vai ter que ter um for, uma estrutura de repetição, para percorrer cada um dos alunos obtidos pelo banco de dados. Beleza? Então vamos para o próximo passo aí. Ó. Vou fazer junto com vocês. Então, cadê o controller? Controller produto, tá? Vou colocar aqui do lado, ó, fica mais fácil para vocês. Pessoal, então qual que é o primeiro passo aí? Ó? O primeiro passo é vocês carregarem o arquivo module, que é o que faz a comunicação com o banco de dados. Ó, então diz, né? É esse controlador aqui que está querendo carregar um module. O module que ele quer carregar chama-se alunos underline module. Tá? Agora, lembrem aí, pessoal, que a gente, deixa eu maximizar aqui, a gente fez essa função chamada listar alunos. Então, a gente vai ter que chamar ela lá no controlador
e alguma coisa vai ter que receber o retorno dela. Tranquilo? Tá, voltando aqui. Então, dados, criar um array, lembra que eu falei isso com vocês, tá? Deixa eu diminuir aqui, fica mais fácil. Beleza. É igual a this, então sempre usar esse this. Aí aqui, ó, o model que eu acabei de carregar, alunos underline model, e o nome da função, listar alunos. Tá bom? Então deixa eu aumentar aqui, fica mais fácil enxergar. E agora sim eu carrego a minha view. Como é que chama a minha view? A view chama lista. E eu estou passando o meu array. Tá? Então, resumindo, primeiro eu vou carregar o modelo. Tá? Segundo, eu vou chamar a função que está lá no meu arquivo model, chamada listar alunos. Essa função ela me retorna alguma coisa. Então, esse retorno, esse array vai estar recebendo. E agora eu carrego a minha view chamada lista, passando esses dados. Tá bom? Agora eu posso ir lá em lista, ó, e fazer um for. Tá? Então, eu posso fazer um for each, que é o for utilizado para arrays. Alunos as a. O que significa isso, pessoal? Eu estou fazendo aí cada aluno retornado ser armazenado na variável a. E aqui eu imprimo um de cada vez. Echo. E aqui eu coloco, ó, a nome.br. Estou imprimindo o nome do aluno, pulando linha. Aqui eu vou ter também CPF, curso, e-mail e telefone, se não me engano. Vamos lá, CPF, curso, e-mail e telefone, tá? É o que está aqui no próximo slide, ó. Tá bom? Rodando lá, vamos ver se funciona. Deu certinho, pessoal. Esses são os dados do primeiro aluno e esses são os dados do segundo aluno, conforme está aqui. Beleza? O que eu fiz a mais que eu não coloquei aqui, ó, foi usar uma tag HTML chamada HR, tá? Essa tag ela serve para colocar uma linha horizontal. Então, para separar cada um dos alunos, ó. Beleza? Essa linha aqui, ela é feita através da tag HR. Bom, aqui são exercícios, tá? Não são para entregar, apenas para vocês praticarem o que a gente aprendeu na aula de hoje, tá? Aqui são as referências. Então é isso, pessoal. Bom trabalho, bons estudos e até mais.